Bom, pessoal, antes de eu ir lá direto pro exemplo, eu me lembrei que eu também fui na internet aqui e peguei outra figura, que é essa figura aqui, ó. É o mesmo esquema, é só digitar a curva de Gauss probabilidade e entre as figuras que apareceram, uma delas é essa figura aqui. E essa figura aqui eu também vou usar para colar lá no Excel, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó, símbolo do Windows, Shift S, venho aqui e vou copiar essa figura aqui, tá? Vou copiar essa figura aqui e vou colar ela aqui no Excel. Ctrl V, vou diminuir ela aqui, deixar ela bem menor, tá? Por que eu vou colocar essa figura aqui, ó? Só para lembrar vocês que essa aqui é a lógica dessa tabela da direita, tá? Então, parei. Deixa eu copiar essa flecha aqui. Dei um Ctrl C nela, agora dei um Ctrl V aqui. Essa lógica aqui, ó, então vejam que quando o valor é zero, né? Quando o valor de Z é zero, tá? Ó, quando o valor de Z é zero, a área dá zero, né? Posso até colocar lá assim, ó. Estão vendo? Ó? Quando o valor, vejam que essa a lógica da tabela feita pelo Excel, quando o valor medido, o Z, né, é zero, a área dá 0,5. Isso dá a entender que o Excel ele já calculou a área desde o início até o zero, que é 0,5. Já esse tipo de tabela convencional, não. Os valores começam do meio da curva, tá? Então, nesse tipo de tabela aqui, se tu entrar com o valor de Z igual a zero, a área é zero. E aí depois é que começa a ir aumentando a área. Até vocês podem perceber que quanto maior é o valor do Z, aí é que a área começa a chegar muito perto do 0,5, ó. Que o 0,5 é a outra metade, entendeu? Porque a metade aqui é 0,5 e a outra metade é... Opa! Deixa eu voltar aqui, tá? A outra metade também é 0,5, de modo que a soma dá 1, né? Então acho que agora ficou bonitinho aqui, ó, as imagens, né? Destacando a lógica matemática da construção dessa tabela e a lógica matemática da construção dessa tabela aqui, que é a tabela convencional. Tabela convencional aí. Eu acho que, não sei, também não tenho tanto contato com quem fica dando aula da estatística, né? Mas os prof mais da antiga é essa tabela aqui, ó. Só é essa aqui sem choro, tá? Isso aqui já é mais coisa minha, eu acho pelo menos, né? Tá? Bom, vamos lá. Agora, então, eu vou para o exemplo do Harris. Agora, quando eu começar a falar, a gente trabalhar com esse exemplo aqui, tudo vai clarear, digamos assim, né? Se até agora tu estava meio apavorado, assim, nossa, mas não estou entendendo nada, para que serve isso aí? Então agora tu vai enxergar. O exemplo é o seguinte, ó. Isso aqui a gente está na parte de estatística lá do livro do Harris, né? E aqui é um exemplo, esse gráfico aqui, uma indústria de lâmpada, ela pegou 4.768 lâmpadas, escutem bem, tá? A indústria pegou 4.768 lâmpadas, botou elas numa sala e ligou todas elas. É isso que a indústria fez, ligou essas lâmpadas. E de tempos em tempos, ia alguém lá olhar as lâmpadas e ver qual que queimou. Entenderam? Aí um camarada de tanto em tanto tempo ia lá olhava, queimou. Inclusive esse tempo era de 20 em 20 horas. Então de 20 em 20 horas alguém ia lá na sala, cada vez que fechava 20 horas, alguém ia lá naquela sala e olhava, quantas queimou? Queimou tantas, aí ele anotava. Aí 20 horas depois, ele ia lá e olhava, queimou tantas, aí ele anotava. Mais 20 horas, e assim por diante, entenderam? Então uma pessoa ficou se passaram mais de 1.100 horas de observação e sempre olhando quantas lâmpadas queimaram dentro de um espaço de 20 horas. E aí esse número de lâmpadas que queimaram, a pessoa ia anotando numa prancheta lá. Perceba que esse gráfico aqui, pessoal, é o nosso famoso gráfico que a gente já fez. Isso aqui é um histograma. Vocês conseguem enxergar que isso aqui é um histograma? Lembra que a gente pegou a nota dos alunos, quem tirava de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3? Aqui é a mesma coisa, só que é o tempo. As fatias são de 20 em 20 horas. E dentro dessas fatias, esse eixo aqui é a frequência, ou seja, o número de lâmpadas que queimou dentro daquelas em 20 horas, certo? Então isso aqui é exatamente um gráfico de histograma. E lembrem que eu disse que os gráficos de histograma são muito úteis para a gente observar
se o comportamento daquele fenômeno ele tem um comportamento de distribuição normal. E aqui dá mais ou menos para ver, inclusive o livro ele meio que chutou uma silhueta aqui, ó. Dá para mais ou menos admitir que o comportamento da queima das lâmpadas, né, com o passar do tempo, ele tem um comportamento de distribuição normal. De modo que a média de tempo em que as lâmpadas começam a queimar mesmo, a maioria das lâmpadas queima, ou melhor, a média de tempo que as lâmpadas duram, né? Tanto faz dizer que queimam, que dura, né? A média de tempo é 845,2 horas. Essa é a média, ó, 845,2 horas. É claro que num experimento de 4.768 lâmpadas. E aqui é o seguinte, ó, quanto maior for o número de lâmpadas usadas no experimento, mais perto da realidade tu vai chegar, entendeu? Mais perto do valor real. E inclusive mais perfeito vai ficar essa distribuição normal aqui. Então é um valor bem significativo, né? Usar 4.000 e tantas lâmpadas para fazer o experimento. Então, isso a empresa chegou à conclusão que, na média, as lâmpadas duram 845,2 horas, tá? E qual que foi o desvio padrão obtido nessa medida? O desvio padrão obtido pela empresa foi de 94,2 horas. Isso foi o desvio padrão obtido no experimento. Então é isso, ó. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar o meu símbolo do Windows, Shift S, e vou copiar esse gráfico aí. Vou copiar ele. E esse gráfico vai vir lá para o nosso... Opa, vamos diminuir aqui. Esse gráfico vai vir aqui para o Excel. Vou colar ele aqui do lado. Arrastar isso aqui, não sei se botar isso aqui bem pertinho aqui. E isso aqui, vou deixar aqui assim. Mas não precisa ser tão grandão assim. Vamos deixar ele aqui, cara. Beleza, tá? E o que mais falta é o seguinte, ó. Depois que a gente tem esse gráfico aqui, lá adiante no livro ele faz uma pergunta. E eu vou copiar a pergunta aqui para nós responder ela, nós vamos fazer ela. A pergunta é essa aqui, ó. Vou copiar essa imagem aqui de novo, tá? Ó, vou copiar essa imagem aqui. E pronto. Não precisamos mais do livro. Ctrl V. E aí vou botar essa aqui a pergunta, tá? Deixa eu diminuir aqui, ó. A pergunta é assim, ó. Sabendo dessas informações, né? Vou resumir a história aqui. Sabendo das informações de que o experimento com quase 5.000 lâmpadas, o tempo médio de vida das lâmpadas é 800 e poucas horas, o desvio padrão é 90 e poucas horas, a empresa ela quer se planejar o seguinte, ela quer escrever lá na caixinha das lâmpadas que a lâmpada tem garantia. Na real é isso. E ela quer dar uma garantia para as lâmpadas. E agora a empresa quer saber o seguinte, ó. Se eu der uma garantia de que uma pessoa compre uma lâmpada minha, tá? E essa lâmpada durar menos que 600 horas, ó, 600 horas, quantas lâmpadas, qual é a probabilidade, ou seja, qual é o número de lâmpadas, vamos mudar a pergunta, qual é a porcentagem de lâmpadas que vai queimar antes de 60 horas? Na real é isso, tá? Não é bem essa pergunta aqui, tá? Mas resumindo a pergunta é essa. Qual é a porcentagem de lâmpadas que vai queimar antes de 600 horas? Na real, a primeira pergunta é essa. Mas na real mesmo, a pergunta do livro lá era a seguinte, ó. A empresa está pensando em vender 1 milhão de lâmpadas. E aí, ela pensa o seguinte, se eu vender 1 milhão de lâmpadas e der a garantia de que a pessoa que compra a lâmpada e a lâmpada estourar antes de 600 horas, quantas lâmpadas eu tenho que deixar guardada no estoque para devolver para as pessoas que forem reclamar porque queimou antes das 600 horas, entenderam? A pergunta é essa. Mas vamos lá, não se apavorem. Então é o seguinte, ó, como é que a gente responde esse tipo de pergunta aí? Aí é aqui o seguinte, ó, primeira coisa a gente vai fazer o cálculo do Z, tá? Essa equação aqui, eu até vou copiar ela aqui e vou colar ela aqui embaixo. Ó. Primeira coisa, a gente vai fazer o cálculo do Z, tá? Então, o cálculo do Z, o Z, vamos botar aqui, ó, Z é igual, né? Vou botar mais para o lado aqui. E aí aqui vai vir o cálculo do Z. Então o Z vai ser que tipo de cálculo? 600, vamos lá fazer aqui, ó. 600 menos, qual é a média? Porque é a média, né? 845,2, né? E isso tudo, vou abrir um parênteses aqui, ó. Estão vendo lá em cima, né?
parênteses, dividido pelo desvio padrão. Quanto foi o desvio padrão? 94,2. Então aqui, ó, 94,2. Então, estão enxergando aqui em cima, ó, eu estou fazendo exatamente o que está no quadrinho em azul aqui, eu estou calculando o Z, ó. O X é 600 horas, menos 845,2, que é a média, dividido pelo desvio padrão, que é 94,2. Então, aperto o Enter, pronto. Acabei de calcular o Z, tá? Sabendo o valor do Z, tá? Sabendo esse valor de Z aqui, ó. Deixa eu um azulzinho aqui. Sabendo esse valor de Z, eu não dou bola para o sinal e eu faço o seguinte, ó. Eu pego esse valor do Z e vou botar outra flechinha aqui, ó, e vou ir lá, olho lá na minha tabela, ó, onde é que está 2.6. 2.6 está aqui, ó. Tá? Então eu olho onde é que está o 2.6. Vamos botar uma cor diferente nessa flecha. 2.6. Qual é a área em 2.6? A área deu 0,9953, blá blá blá, tá? Então, lembrem que a lógica do Excel é essa daqui. Ele calculou a área do começo até 600, né? Então, se eu pego 600 não, ele pegou a área do começo até o Z valendo 2.6, mas um 2.6 positivo. No caso aqui, o 600 está até para o lado de cada curva, entenderam? Então, mas assim, ó, acho que todo mundo enxergou aí, todo mundo já sabe que a área é 1, né? E o 600 está bem, é só o que falta para aqui, né, chegar. Então, se o Z é 2.6 e a área do Excel deu lá no final, isso quer dizer que o Excel calculou praticamente quase toda a área, é só aquele cantinho de nada, né? Então essa área aqui, essa probabilidade aqui, 0,99, é a probabilidade das lâmpadas, na real, é a probabilidade das lâmpadas durarem mais do que 600. Acho que todo mundo entendeu isso, né? Que essa probabilidade, deixa eu escrever aqui, ó, probabilidade, prob, né? Essa probabilidade igual a 0,99 é a probabilidade, então eu vou escrever aqui, ó, de, como é que eu vou chamar aqui, das lâmpadas durarem mais que 600 horas. Opa. Certo? Acho que vou clicar aqui. Opa. Deixa eu clicar ali que o texto ficou no centralizado, né? Tá, ó. Essa probabilidade aqui, 0,99, é as lâmpadas durarem mais de 600. E outra, essa probabilidade que não está em porcentagem ainda. Se tu quiser isso aqui em porcentagem, tu tem que pegar esse valor aqui e multiplicar por 100. Pronto. Se tu pegar esse valor e multiplicar por 100, isso aqui é em porcentagem já. Tá? Então, deixa eu pegar essa informação aqui, deixar aqui. Então, aqui, ó, isso aqui é a probabilidade, 99,53% das lâmpadas vão durar mais que 600 horas. Então, quantas vão durar menos que 600 horas? Né? Então, tu pode fazer o cálculo aqui, ó, igual 100% menos 99, blá, 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 blá. Isso aqui é a porcentagem das lâmpadas que vão durar menos que 600 horas. Entenderam? Deixa eu deixar certinho o texto ali, ó. Então tá aqui, ó, isso aqui é a porcentagem 0,46, vamos deixar esse número aqui, 0,466119%, né? Se quiser dá para nós diminuir, não deixar tanto número depois da vírgula, né? Podemos deixar uns 2 números depois da vírgula, 0,47%. Aqui é só visualmente o Excel diminui o número de dígito, mas o Excel ele está considerando os números inteiros. Tipo assim, isso aqui, o Excel está me mostrando 2 dígitos depois da vírgula, mas dentro dele lá estão todos, entendeu? Não, eles não foram apagados, né? Então isso não atrapalha aqui o nosso cálculo. Então, bom, essa aqui é a porcentagem de lâmpada que vai durar menos que 600 horas, tá? Então essa já é uma resposta, ó.
Qual a probabilidade, quantos por cento das lâmpadas vão durar, que eu fabrico, duram menos que 600 horas? Olha, 0,47% das lâmpadas que tu fabrica duram menos que 600 horas, baseado no setor lá de análise lá, né, que fez esse experimento aqui, tá? Então vou parar esse vídeo aqui que estourou meu tempo.